Para criar um Estado conservador de sucesso, são necessários alguns ingredientes. A receita do Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, inclui, nas palavras dele, jogar com as próprias regras, ter a própria mídia, ter fé, fazer aliados, construir instituições. O político húngaro está no 5º mandato, o 4º consecutivo, e agora tem se dedicado a compartilhar com o mundo o que aprendeu. Magyarország az a laboratórium, ahol a progresszív dominancia ellenszerét kikísérleteztük. Esse é o Orbán dizendo que a receita está pronta e que a Hungria é o laboratório onde o antídoto contra os progressistas foi testado. Ele fez esse discurso para uma plateia de políticos, influencers e jornalistas de direita, húngaros e americanos, em 2022, em Budapeste. Era a primeira vez que a CPEC, a Conferência de Ação Política Conservadora, tinha uma edição na Europa. Essa conferência foi criada nos Estados Unidos e é o maior evento do tipo no mundo. Nela, políticos conservadores trocam informações e formam redes. A CPEC chegou no Brasil em 2019, pelas mãos do Eduardo Bolsonaro. Em 2022, na 3ª edição brasileira do evento, o deputado usou a palestra dele para elogiar o Orbán. Esse aí é o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán. E por que eu vou falar dele? Porque a Hungria, gente, é um exemplo de sucesso, de muito sucesso. O discurso do Eduardo foi basicamente uma tradução da receita que o primeiro-ministro húngaro tinha apresentado. Ele escreveu as 12 regras dessa história de sucesso, de como que ele saiu do domínio total esquerdista para uma vida exemplar conservadora, vamos assim dizer. E a primeira lição dele é o quê? Jogue com as suas próprias regras. Um mês depois, o Orbán foi ovacionado em solo americano, na CPEC do Texas. A certa altura do discurso, ele mencionou que os conservadores mais importantes do país queriam que ele falasse na conferência, e que ele ficou pensando por algumas semanas o que eles gostariam de ouvir. Afinal, a Hungria não é um poder global. Os Estados Unidos, sim. Your leaders should give an opening speech at our conferences in Hungary. De fato, seria mais provável que americanos discursassem na Hungria. Como um país pós-comunista de 10 milhões de habitantes se tornaria referência para conservadores em todo o mundo? Por trás dessa história de sucesso está o desmonte da democracia húngara. O primeiro-ministro governa desde 2010 com uma maioria de 2/3 do parlamento, que permitiu que ele aprovasse uma nova Constituição. Institutos que medem a qualidade das democracias no mundo, opositores e jornalistas fazem alertas. Eles dizem que Orbán minou a independência do judiciário, tomou conta do mercado da mídia, sufocou ONGs e universidades, aprovou leis contra minorias como a comunidade LGBTQIA+, e os imigrantes, e redefiniu distritos eleitorais para favorecer o partido dele. Essa é a receita do Orbán. Eu sou Ana Luísa Albuquerque e esse é o 3º episódio do Autoritários, um podcast da Folha que investiga líderes contemporâneos que ameaçam a democracia e as conexões entre eles. O projeto tem apoio do Pulitzer Center on Crisis Reporting. Não foram só as sucessivas reeleições do Orbán que fizeram dele uma estrela entre os conservadores. O alcance dele foi resultado de uma política de Estado. O governo investiu muito dinheiro em instituições que promovem o pensamento da direita. O objetivo era construir um aparato intelectual que defendesse e disseminasse o conservadorismo no país. Uma delas chegou a receber US$ 1,5 bilhão, segundo a imprensa húngara. Essas instituições, financiadas pelo governo do Orbán, pagam bolsas para pesquisadores e professores estrangeiros passarem um tempo no país. Os bolsistas são de direita e costumam escrever e falar bem do governo. É uma estratégia de soft power, ou seja, de aumentar a influência global do país sem recorrer à força. A gente sabe como ganhar as eleições e como derrotar os esquerdistas. Esse é o Richard Bodrogi, que trabalha no gabinete do Balázs Orbán, conselheiro político do primeiro-ministro. E apesar do nome comum, eles não são parentes. Balázs está por trás dessa estratégia de tornar a Hungria uma referência no campo conservador.
Quando eu fui para Budapeste, no final de 2022, eu tentei marcar uma entrevista com ele. Ele não me recebeu, mas pediu que o Bodrog me encontrasse. O Bodrog me vendeu a ideia de que eles têm a receita para derrotar os progressistas e os esquerdistas. Not just have to, we really want to make something like a hub. A gente quer muito construir uma espécie de hub, um hub de conhecimento político. E para isso ser alcançado, não basta termos nossos pesquisadores e pensadores aqui, temos que convidar pessoas de diferentes países. Eu perguntei para ele se o objetivo com essas bolsas era exportar as técnicas do governo. E ele respondeu que sim. And even test them. E até testá-las, porque políticos de outros países podem testar nossas ideias, nosso conhecimento na estrutura deles. Test our ideas, test our knowledge in their structure. I don't know, something happened there. O escritor americano Rod Dreher é um desses pesquisadores convidados e passou a fazer uma defesa pública do Orbán depois que ele chegou à Hungria. Ele diz que a visão positiva que ele tem do governo é totalmente espontânea, que ninguém o forçou a nada. If the noise is too much, we could ask him to turn it down. Okay. Yeah, no, it's fine. Before it was... Eu me encontrei com ele num café perto do parlamento, então você deve ouvir música e algum barulho no fundo da gravação. Conservador e cristão, Dreher se mudou para Budapeste em 2021. Hoje ele trabalha no Instituto Danúbio, um dos que recebe financiamento do governo, ajudando a construir uma rede de intelectuais conservadores e líderes religiosos e levando essas pessoas para conferências na Hungria. O Dreher conta que ele conheceu Orbán em 2019, quando participou de uma conferência na Hungria sobre liberdade religiosa. Ele diz que no fim do evento, quando os palestrantes estavam almoçando, um representante do governo disse que o primeiro-ministro queria se encontrar com eles. Eu achei que a gente fosse apertar a mão dele, tirar uma foto e tchau. Ele sentou com a gente por 1h30 e respondeu todas as nossas perguntas. Perguntas difíceis. Eu não conheço nenhum líder que faria isso. Com certeza, não um presidente americano. O Dreher diz que no fim da reunião, o Orbán falou: "Eu espero que vocês, conservadores, considerem Budapeste o lar intelectual de vocês." O Dreher achou que a ideia era legal, mas que não queria acontecer na prática. Bom, está começando a acontecer. E eles têm colocado dinheiro nisso. Ele vê 2 motivos para o governo investir nos institutos conservadores e nas bolsas para os pesquisadores estrangeiros. Primeiro, a Hungria está isolada na Europa devido às políticas de direita e o desmonte da democracia no país. O Orbán frequentemente entra em choque com a União Europeia. Nos últimos anos, basicamente o único aliado dele nessa empreitada contra o bloco foi o governo cristão e conservador da Polônia. A Comissão Europeia abriu procedimentos legais contra a Hungria e a Polônia por violarem direitos da comunidade LGBTQIA+. Mas no fim do ano passado, a direita polonesa não conseguiu maioria nas urnas e teve que deixar o poder. Então, atrair esses pesquisadores estrangeiros que costumam defender o governo húngaro publicamente é uma estratégia para tentar diminuir esse isolamento e fortalecer uma narrativa positiva sobre Orbán. A Hungria precisa de amigos, intelectuais conservadores que possam vir aqui, ver o que está acontecendo e oferecer uma contranarrativa para aquela que predomina em Washington e em Bruxelas. O segundo motivo para esses investimentos, segundo Dreher, é fazer com que essa rede de instituições conservadoras continue mesmo quando Orbán ou o partido dele, o Fidesz, não estiverem mais no poder. Ele sabe que não vai ser primeiro-ministro para sempre. O Fidesz não vai estar no governo para sempre. Ele quer construir um Estado profundo que vai sobreviver independentemente do que aconteça. Viktor Orbán nasceu em maio de 1963 em um pequeno povoado a 50 quilômetros de Budapeste. Nos anos 80, ele se mudou para a capital para estudar Direito e, depois de se formar, em 1989, passou alguns meses estudando numa instituição associada à Universidade Britânica de Oxford. Esse período no Reino Unido foi financiado com uma bolsa do bilionário húngaro-americano George Soros, que enriqueceu no mercado de ações. Décadas depois, em meio à escalada autoritária, o filantropo judeu passou a ser alvo da retórica populista do Orbán.
Soros investe muito dinheiro em fundações como a Open Society, criada por ele, que se propõe a promover a democracia e os direitos humanos ao redor do mundo. No fim dos anos 80, a Hungria ainda estava ocupada pela União Soviética, e o Orbán fazia parte da Federação dos Jovens Democratas, um grupo liberal e anticomunista criado por 30 estudantes. Era o embrião do Fidesz, que nas décadas seguintes passaria por uma profunda transformação ideológica, assim como o próprio Orbán. Em junho de 1989, 2 anos antes do fim da União Soviética, Orbán fez um discurso histórico na Praça dos Heróis, em Budapeste, para mais de 200 mil pessoas. Aos 26 anos, ele subiu ao palco para exigir o fim da ditadura comunista na Hungria, e foi aplaudido várias vezes pela multidão. No ano seguinte, já no declínio soviético, o país teve a primeira eleição livre, e Orbán foi eleito para o parlamento. Em 1993, ele se tornou presidente do Fidesz. Susana Zeleny, uma política liberal que fez parte da legenda, escreveu sobre o comportamento do Orbán naquela época. Em um artigo publicado no site The American Interest, em 2019, ela disse que o Orbán sempre pressionou o grupo para brigas políticas radicais e que cada assunto era tratado como caso de vida ou morte. Nos anos 90, sob a direção do atual primeiro-ministro, o partido foi se afastando do liberalismo em direção ao conservadorismo. Aliados do Orbán tentam justificar a transformação ideológica, dizendo que ele era muito jovem quando se identificava como liberal e que amadureceu, ou falando que ele nunca foi um liberal de verdade. Os opositores dizem que ele é um oportunista mesmo, que viu o espaço para o crescimento de um partido de direita e atendeu essa demanda, com a defesa dos valores cristãos e nacionalistas. Esse é o Balint Magyar, pesquisador na Universidade Centro-Europeia e ex-integrante do Parlamento húngaro. Eu acho que ele não é nem um pouco religioso. Pelo menos ele não era. E ele nunca foi um nacionalista antes. Não é que a visão dele mudou. Quando ficou claro para ele que o liberalismo era minoritário na sociedade, ele mudou e foi em outra direção. Em 1998, Orbán se tornou primeiro-ministro pela primeira vez. O governo foi conservador, mas não autoritário. Aliados dizem que ele fez uma boa administração, mas que não tinha uma boa comunicação política, um bom marketing. Nas eleições seguintes, em 2002, a oposição de centro-esquerda venceu por uma margem pequena. E depois de 2 mandatos da esquerda, a Hungria enfrentava os efeitos da crise econômica global de 2008. E o desemprego estava na casa dos 2 dígitos. O governo também lidava com acusações de corrupção, uma questão que continua sendo um problema até hoje. E no meio de todo esse contexto, o Orbán conseguiu se eleger primeiro-ministro de novo em 2010. E a partir daí, ele adotou uma série de medidas para se manter no poder. Quando eu perguntei sobre o Orbán para aliados, 2 coisas foram citadas várias vezes. Primeiro, que ele lê muito. Segundo, que ele tem uma visão a longo prazo para o país. Esse é o Bodrog, que trabalha no governo e que falou antes no episódio. Ele realmente pensa muito, muito longe e começa processos que vão terminar em 10, 20, 30 anos. Assim como outros eleitores do Orbán, o Bodrog não está muito preocupado com a alternância no poder. Na última década, o Orbán ficou conhecido pelas posições anti-imigrantes e anti-LGBTQ. Junto ao desmonte das instituições que garantem um sistema de freios e contrapesos, esses posicionamentos colocam o primeiro-ministro em rota de colisão com a União Europeia, da qual a Hungria faz parte e depende financeiramente. A União Europeia deu início na semana passada a um processo disciplinar contra a Hungria por causa de atos antidemocráticos do governo de Viktor Orbán. Em julho de 2022, um mês antes de ser ovacionado na CPEC do Texas, Orbán fez um dos discursos mais polêmicos dele, muito criticado pela comunidade internacional. Entre outras coisas, pelo teor racista. Ezért harcoltunk mindig, egymással hajlandóak vagyunk keveredni. Existe um mundo mestiço em que os europeus se misturam com as pessoas que vêm de fora da Europa. E existe o nosso mundo, onde os europeus se misturam entre si. Nós não queremos ser mestiços.
Desde 2010, Orbán está numa cruzada antiliberal e antiprogressista. Em um discurso de 2014, ele disse que estava construindo um Estado iliberal e que nem toda democracia precisa ser liberal. E citou Singapura, China, Índia, Turquia e Rússia como nações de sucesso que não seguem o liberalismo. Assumir essa identidade antiliberal permite que o Orbán se diferencie dos grupos intelectuais de Budapeste e se coloque como alguém que entende os anseios do povo. Não ter nascido na capital também ajuda a construir essa imagem. He adopts a very folksy persona. Essa é a Renata Witz, professora de Direito na Universidade Centro-Europeia. Ele conversa com um húngaro comum que vive no interior e opõe o estilo de falar com o dos intelectuais de Budapeste. Ele não é o garoto do interior que foi para a cidade e passou a lustrar os sapatos. A Renata diz que as técnicas do Orbán para se manter no poder foram muito bem sucedidas. Segundo ela, apesar dele ser carismático, não é isso que o mantém no governo, mas sim um sistema eleitoral que foi alterado para tornar a derrota dele difícil demais. A Renata lista uma série de requisitos que o primeiro-ministro já cumpriu e deve continuar a cumprir para se manter no poder. Para ser reeleito, ele precisa controlar a máquina política. Isso significa que ele precisa controlar o próprio partido, porque não pode ter centros alternativos de poder. Por isso, centralizar o poder no partido, no estilo do Putin, é crucial. E ele também precisa controlar os parlamentares do Fidesz, para garantir que não tem um golpe. E tem que controlar ainda as regras eleitorais. Os métodos do Orbán foram alvo de pressão política interna e externa e de protestos de parte da sociedade civil. Mas isso não foi suficiente para parar o primeiro-ministro. Ele encontrou um jeito de dominar o país sem derramar uma gota de sangue, diferentemente do que acontece com outros líderes autoritários, que com frequência reprimem violentamente as manifestações. Na Turquia e na Rússia, tem muito mais violência estatal para silenciar a oposição. O interessante do Orbán é que ele consegue fazer isso de uma forma relativamente pacífica. O Orbán é o exemplo perfeito da ideia de que no século XXI o golpe acontece dentro do Estado, pelas leis. Legalismo autocrático foi uma expressão que foi cunhada pelo Javier Corrales, né? E depois muito explorada pela Kim Shapley, né? Que é um pouco a ideia de que líderes autoritários podem utilizar o direito para consolidar o seu poder. Esse é o Fábio de Sá Silva, advogado e professor na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele diz que antes existia um consenso de que as leis eram um obstáculo para o autoritarismo, especialmente por meio da Constituição, que impõe limitações para a concentração de poder. Mas essa ideia já não se sustenta mais. Na verdade, existem meios de manipulação da ordem jurídica por parte desses líderes mais autoritários, né, em que você consegue operar dentro das formas que são colocadas aí pelas ordens constitucionais, mas para subverter essas mesmas ordens. O Fábio dá o exemplo do caso brasileiro, durante o governo Jair Bolsonaro. Ele é um dos acadêmicos que defendem que hoje as democracias morrem a partir de um processo mais sutil de dissolução das instituições. Ele diz que o ex-presidente não conseguiu maioria legislativa para fazer reformas estruturais do sistema jurídico, mas que encontrou outras maneiras de usar o direito em favor dele. Assinando decretos, portarias e fazendo nomeações, o Bolsonaro podia governar sem, digamos, constrangimentos jurídicos ou políticos. A ministra Carmen Lúcia, inclusive, se refere a isso, utilizando o termo cupinização das instituições, você vai erodindo aos poucos e por dentro, o que eu acho que torna o papel do direito, inclusive, mais relevante, porque ele ajuda a mascarar esse processo, né? E ajuda a legitimar o autoritarismo de uma maneira que ele não fazia antes, né? A Hungria tem um sistema eleitoral muito desproporcional, que vem de antes do governo Orbán. Em 2010, o Fidesz teve 53% dos votos, mas ficou com 68% das cadeiras no legislativo. Foi o suficiente para passar a toque de caixa uma nova Constituição que enfraqueceu instituições que limitavam o poder do primeiro-ministro, como a Suprema Corte. O número de ministros no tribunal passou de 11 para 15, permitindo que o legislativo indicasse de uma vez 4 nomes novos, alinhados ao governo.
O processo de indicação dos ministros também mudou. Antes, tinha um sistema em que o indicado precisava do voto da maioria dos partidos. Depois, a decisão passou a ser da maioria do parlamento, e o Fidesz tinha ampla maioria. Os deputados ainda tiraram do cargo o presidente da corte, que tinha criticado publicamente as reformas, especialmente a redução da idade para aposentadoria obrigatória dos juízes. Com essas mudanças, nos primeiros 3 anos de governo, os parlamentares aliados do Orbán indicaram 9 dos 15 ministros da corte. Ontem à noite eram dezenas de milhares no centro de Budapeste, reunidos em protesto contra a nova lei fundamental votada pelo Parlamento. Para os cidadãos, as alterações aprovadas põem em causa a democracia. O judiciário tinha sido neutralizado, mas ainda era preciso facilitar a vitória nas eleições. Então, os distritos eleitorais foram redesenhados para favorecer o Fidesz, uma prática conhecida ao redor do mundo como gerrymandering. Dos 199 deputados do país, 106 são eleitos pelo voto distrital. Cada distrito, não importa o tamanho dele, elege um deputado. O redesenho aprovado pelos governistas permitiu uma grande diferença populacional entre eles. Onde a oposição era forte, os votos foram concentrados em poucos distritos, limitando o número de parlamentares eleitos por ela. E onde a direita tinha uma base eleitoral, foram definidos vários pequenos distritos, permitindo a eleição de mais parlamentares pró-governo. Um estudo de 2012 de uma consultoria húngara e da fundação alemã Friedrich Ebert mostrou a distorção do novo mapa. Se o Fidesz e a oposição tivessem o mesmo número de votos no total dos distritos, ainda assim o partido do Orbán teria 10 assentos a mais no parlamento. Nas eleições de 2022, o Observatório da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa declarou que a distribuição desigual dos eleitores estava em desacordo com o princípio da igualdade do voto. Ou seja, foi uma eleição livre, mas não necessariamente justa. Tem um aspecto que me fascina muito no caso da Hungria. Fascina, eu digo analiticamente, porque politicamente é terrível. Esse é o professor Fábio de Sá e Silva de novo, falando de outro aspecto do legalismo autoritário do Orbán. Ele diz que o governo conseguiu desarticular as ONGs do país usando artifícios aparentemente legais. E não houve uma lei do governo Orbán que dizia, olha, a partir de hoje está proibido se criar e se operar organizações da sociedade civil. Eles atacaram, por exemplo, por vias tributárias, né? Se criaram obrigações tributárias e um cenário tributário absolutamente confuso que, na verdade, permitiu com que os fiscais tributários da Hungria pudessem dar batidas em organizações da sociedade civil, verificar irregularidades e fechar essas organizações, ou então impor multas a essas organizações que, na prática, inviabilizou, né, o seu funcionamento. A liberdade acadêmica também entrou na mira do governo. Mega protesto em Budapeste mantém a pressão sobre o governo húngaro na sequência de uma lei controversa para encerrar a Universidade Centro-Europeia, fundada pelo magnata norte-americano George Soros. O Soros virou um bode expiatório não só da direita húngara, mas da direita global. O Fidesz e o Orbán acusam o bilionário de estimular a entrada de imigrantes na Hungria, por meio de fundações como a Open Society. Críticos do governo dizem que essa campanha poderosa contra o Soros, que é judeu, é uma mensagem velada para reforçar o antissemitismo. Em 2017, o parlamento governista aprovou uma lei que atingia diretamente a Universidade Centro-Europeia e, na prática, provocava a expulsão dela. O texto diz que universidades estrangeiras devem ter um campus nos países onde elas emitem diplomas. Caso contrário, elas não podem funcionar na Hungria. A instituição do Soros, por exemplo, estava autorizada a expedir os certificados nos Estados Unidos, e assim precisava ter uma base ali, que não era o caso. Na época, a comunidade internacional reagiu e rolaram vários protestos na Hungria. O governo não cedeu e, em 2019, as aulas da Universidade Centro-Europeia tiveram que ser transferidas para a Áustria. A partir de 2010, o parlamento aprovou leis que aumentaram o controle e a regulação do governo sobre a imprensa. Instituições internacionais, como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, apontaram que a reforma limitava a pluralidade e aumentava o risco de interferência política sobre a mídia. Opositores e organizações que defendem a liberdade de imprensa acusam o governo de ter tomado controle do mercado, também por meio de oligarcas aliados ao primeiro-ministro, que teriam comprado empresas de mídia.
Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, 80% dos veículos de comunicação húngaros estão, na prática, nas mãos do Fidesz. Jornalistas não alinhados ao Orbán são barrados de entrevistas coletivas e têm dificuldade em conseguir informações públicas. Em 2021, um consórcio de veículos que incluía o inglês The Guardian revelou que repórteres húngaros tinham tido celulares infectados com Pegasus. Se você está com a gente desde o começo, você deve lembrar que a gente já falou dessa ferramenta no primeiro episódio. Se não, eu sugiro que depois você ouça. Ela permite que o invasor tenha acesso total ao aparelho. Um deputado do Fidesz confirmou na época que o governo húngaro comprou o Pegasus, mas disse que o uso foi dentro da lei. O professor Fábio de Sá e Silva cita uma metáfora de uma pesquisadora americana que estuda o legalismo autocrático e o caso húngaro. Essa comparação ajuda a entender melhor o conceito. Uma coisa, inclusive, que a Shapley fala, que é super interessante, que ela fala do Frankenstein, né? Na verdade, toma de empréstimo essa metáfora a partir do Frankenstein, né? E ela dizia que o Frankenstein era um corpo que era formado por diversas partes de outros corpos, né? E que, na verdade, o que torna o Frankenstein monstruoso não são as partes individualmente, mas é o conjunto. Da mesma forma, se a gente olha isoladamente para uma lei aprovada pelo governo Orbán, a intenção antidemocrática pode não ficar tão clara. Mas quando a gente observa o conjunto, percebe como a legislação foi usada para fazer o autoritarismo avançar no país. Eu cheguei em Budapeste uma tarde fria de dezembro de 2022. Eram 3 da tarde e o sol já estava se pondo. Eu desembarquei do avião e entrei num pequeno ônibus. Quando olhei pela janela, a primeira coisa que eu vi foi um anúncio curioso numa daquelas pontes que conectam o avião com o terminal. No meio do cartaz tinha uma bola laranja, com alguns bonequinhos desenhados em branco dando as mãos. Uma frase em espanhol atravessava a imagem. Hungria, amigo de las famílias. Na hora eu pensei, tô no lugar certo. Era esse tipo de coisa que eu tava esperando ver. Alguns dias depois da minha chegada, eu encontrei com Balint Magyar, pesquisador da Universidade Centro-Europeia. A gente marcou num prédio da instituição no centro da cidade. Como eu te falei antes, as aulas tiveram que ser transferidas para a Áustria, mas nesse edifício em Budapeste ainda acontecem atividades de pesquisa. Eu queria falar com ele sobre os 3 pilares do governo Orbán: Deus, nação e família. Tanto a retórica do primeiro-ministro quanto as políticas públicas do país reforçam esses valores o tempo todo. Eu perguntei para o Balint se ele acha que o Orbán realmente acredita no que ele prega. Do you think Orbán really believes in the values he defends, like God, family, or it's just like a political narrative? No. It's also, again, if you go to this and Ele respondeu que não 5 vezes e abriu um dos livros que escreveu, na página 610. Ali tinha uma tabela com os 3 valores: Deus, nação e família, a função que cada um deles cumpre para Orbán e quais os grupos estigmatizados por cada um. Por exemplo, família. Para o primeiro-ministro significa um homem, uma mulher e os filhos. Nesse caso, os estigmatizados são as minorias LGBTQ. Ou seja, quando Orbán defende o nacionalismo cristão e o modelo de família patriarcal, ele está apostando naquela estratégia populista de construir inimigos para mobilizar os apoiadores dele. Por que se precisa de construir inimigos? Porque você tem, você precisa polarizar a sociedade para engajar a sua base, para você ter uma identidade, um pertencimento com um segmento da população que se vê órfão de ideologia, de orientação na sua vida. Essa é a Marina Skerasenko Barreto, doutorando em ciência política e pesquisadora do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Então, criar esses antagonismos na sociedade ajuda ao estabelecimento de projetos de poder e à fidelização de uma base que não se sente representada, que não se sente segura em um mundo ameaçado pela conquista de direitos efetivamente democráticos de minorias que até então eram vistas como invisíveis e duramente reprimidas. No caso da Hungria do Orbán, os inimigos são principalmente 2: as pessoas LGBTQ e os imigrantes. O primeiro-ministro tem encorajado sentimentos nativistas, promovendo políticas duras contra a imigração. A ideia do nativismo é que as pessoas que nasceram no país devem ter prioridade sobre os imigrantes, o que muitas vezes está ligado à xenofobia.
A Hungria vai construir um muro na fronteira com a Sérvia para barrar a entrada de migrantes ilegais. A Hungria faz parte da União Europeia e serve como porta de entrada para os países do bloco. Esse muro foi construído em 2015, quando a crise durante a Guerra Civil na Síria fez com que milhares de refugiados tentassem asilo na Europa. As medidas não pararam aí. 3 anos depois, o parlamento húngaro aprovou leis conhecidas como Stop Soros, que criminalizavam qualquer pessoa ou grupo que oferecesse ajuda para o migrante ilegal conseguir asilo. Orbán também já acenou para uma teoria conspiratória da ultradireita, The Great Replacement, ou a Grande Substituição. A gente falou dela num episódio sobre o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. A ideia é que existe um plano das elites e dos globalistas para substituir cidadãos brancos por imigrantes não brancos. Em um discurso em Budapeste, em 2022, Orbán disse que existe uma tentativa de contornar a falta de crianças europeias cristãs, trazendo adultos imigrantes de outros lugares, de fora da Europa. Essa postura nacionalista também fica clara nos embates do país com a União Europeia. O bloco chegou a congelar 22 bilhões de euros que seriam direcionados para o país, numa tentativa de forçar o governo a garantir a independência do judiciário, liberdade acadêmica e os direitos LGBTQ. Do outro lado, Orbán frequentemente usa o poder de veto como chantagem, barrando políticas importantes que o grupo europeu quer aprovar. O caso mais recente envolveu a liberação de verbas para a Ucrânia em meio à guerra com a Rússia. Os recursos acabaram destravados no começo desse ano. No último discurso de reeleição dele, ele falou, olha, o mundo inteiro consegue ver essa vitória nossa, inclusive Bruxelas. Então ele já estava dando ali um recado muito forte para se antagonizar, colocar de novo nesse antagonismo. Essa é a Marina Barreto de novo. Toda essa situação da guerra na Ucrânia também, ele vem sendo um ponto de veto importante para a concessão de recursos, então ele não abaixa a cabeça, né? Nesse mundo tão, segundo ele, povoado de medos e inseguranças, ele consegue agir contra o império mundial, etc., a grande mídia, o conglomerado, então ele consegue instilar esses sentimentos conspiratórios e se colocar como quem vai resolver todos esses problemas que ele mesmo criou. O Estado também foi usado para estigmatizar as minorias LGBTQ. A Constituição húngara de 2011 definiu o casamento como a união de um homem e uma mulher. Homossexuais não podem casar ou adotar crianças. E depois, outras leis restringiram ainda mais esses direitos. Uma delas, de 2021, proibiu pessoas LGBTQ de aparecer em materiais educacionais ou programas de TV voltados para crianças e adolescentes. A medida é parecida com uma lei russa de 2013. Se você vai para uma livraria e tem um livro sobre temática LGBT, ele tem que estar sobre um plástico, para você não poder manuseá-lo. Então tem toda uma série de restrições que diminuem o direito dessas pessoas e colocam elas como inimigas da nação. Em 2020, o parlamento aprovou outra lei, banindo a mudança legal de gênero. A Antônia Rejeduz, que trabalha no setor financeiro de uma ONG de defesa dos direitos LGBTQ, foi uma das pessoas trans prejudicadas por essa medida. Em 2018, ela começou a pesquisar como poderia mudar legalmente o gênero e o nome dela. Mas até 2020, ela não tinha dado entrada no pedido. E agora, não tem mais jeito. It's quite bad because every day people... Todos os dias, as pessoas presumem, corretamente, que eu sou uma mulher. Quando eu mostro minha identidade, elas ficam confusas e não é agradável para mim. É constrangedor. Tem muitas situações que a gente precisa da identidade. Para tirar dinheiro no banco, por exemplo. Pode ser muito problemático. It could be very problematic, so it's not good. Ela diz que quase foi barrada de votar em 2022, que teve muita dificuldade para ser vacinada contra a Covid-19 e que foi rejeitada em um hospital porque o nome social dela não foi alterado no seguro-saúde. A Hungria legalizou o aborto em 1953, bem antes de outras nações europeias, como França, Itália, Espanha. Mas nos últimos anos, algumas restrições foram aprovadas, e organizações da sociedade civil temem que esse seja só o começo. Em setembro de 2022, o governo Orbán baixou um decreto obrigando mulheres grávidas que buscam um aborto a primeiro obter um relatório de um médico dizendo que elas foram confrontadas de forma clara com sinais de vida do feto, ou seja, que ouviram o batimento cardíaco.
A medida foi assinada pelo ministro do Interior, que disse que existem equipamentos modernos que detectam o batimento no início da gravidez, o que, segundo ele, poderia proporcionar informações mais completas para as grávidas. O governo também aprovou políticas para estimular as famílias heterossexuais a terem filhos. Isso é uma resposta à taxa de natalidade do país, considerada baixa para os padrões mundiais. Até 2050, a população húngara deve cair de 9,7 milhões para 9,2 milhões, segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No mesmo período, a parcela economicamente ativa da população deve recuar de 65% para 58%. O governo tem tentado resolver essa crise demográfica com políticas públicas conservadoras. Uma delas definiu que mães com menos de 30 anos não precisam mais pagar imposto sobre a renda. O mesmo já valia para mães com 4 filhos ou mais. Essas políticas colocaram a Hungria como referência de um movimento de defesa do conceito conservador de família. O país já sediou vários eventos que tratam desse tema. Um deles, a Cúpula Demográfica de Budapeste, teve uma participação especial na edição de 2019. E essa mistura de raça, cor e língua fez essa extraordinária nação chamada Brasil, que hoje é liderado por um incrível líder, um incrível homem, que quer trazer o Brasil para o cenário mundial como um país pró-família, um país pró-vida. Damares Alves, então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro, falou por 11 minutos naquele dia. Bom, a cúpula já está na sua 5ª edição, ela acontece desde 2015 e ela surge por conta da ascensão do governo de extrema-direita de Viktor Orbán na Hungria, né? Esse é o Felipe Soares, mestre em Ciências Humanas pela Universidade Federal do ABC e autor de um artigo sobre a participação do Brasil no evento. O grande objetivo dessa cúpula é pensar o envelhecimento da população. Então, os idealizadores da cúpula, eles acreditam que a crise demográfica ela vai ser enfrentada na medida que um modelo de família tradicional ele for fortalecido. Isso tem se chamado como modelo húngaro, né? Esse fortalecimento desse modelo de família. O Felipe diz que a participação brasileira na cúpula rompeu com o posicionamento progressista que o país tinha firmado nos governos anteriores em relação a questões de gênero e sexualidade. O discurso da Damares em si fez uma grande mistura entre dados científicos, dados estatísticos, premiado por uma série de questões morais e bastante polêmicas, né? A Damares repercutiu pautas de costumes que a gente ouviu muito durante o governo Bolsonaro, como o combate à chamada ideologia de gênero e ao direito ao aborto, e fez um chamado para os países conservadores se unirem. Eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para convidar todos os estados aqui representados para juntar-se a nós na formação de um grupo de países amigos da família, para, no âmbito da Organização das Nações Unidas, defender e resgatar os valores que alguns setores tendem, muitas vezes, a ignorar. Gostaria de agradecer... O Felipe diz que o Orbán e o Bolsonaro têm algumas semelhanças e fazem parte de um movimento neoconservador. Esse movimento, ele aglutina neoliberais e conservadores, e eles tratam de justificar que as crises sociais e econômicas se dão por uma disfunção moral das famílias. No centro de Budapeste tem um prédio que chama bastante atenção. No telhado tem uma grande estrutura metálica projetada de forma paralela ao chão, tipo uma marquise gigante, com algumas letras recortadas. Quando o sol bate ali, atravessando os buracos dessas letras, uma sombra se forma na fachada, com a palavra terror. Nesse prédio, centenas de pessoas foram presas, torturadas e interrogadas. Primeiro pelo Partido Nazista Húngaro, em 1944 e 1945, e depois pela Polícia Secreta Comunista, de 1945 a 1956. Em 2002, um pouco antes do Orbán perder a reeleição, o primeiro governo dele financiou e inaugurou ali o Museu do Terror. O museu trata o período nazista e comunista como dois males iguais, ainda que as salas dedicadas ao segundo sejam de longe a maioria. A exposição retrata a Hungria como vítima das ocupações, ignorando que o país foi aliado da Alemanha nazista e teve um papel importante no Holocausto.
O museu foi criticado pelo revisionismo histórico, e Orbán foi acusado de fazer uso político do espaço para impulsionar a narrativa antissocialista em período eleitoral. Quando eu estava saindo do museu, eu abri o livro de visitas e me surpreendi com um recado em português, que dizia: "Fora Bozo, fora Viktor Orbán." Prezado Orbán, é uma satisfação muito grande estar na Hungria. Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão. Comungamos também na defesa da família com muita ênfase. Na receita do Orbán para um Estado conservador de sucesso, um dos itens é: faça amigos. Ele diz que os progressistas se apoiam, não importa o que aconteça, enquanto os conservadores brigam por qualquer assunto. Orbán entendeu que era preciso se unir com políticos que pensam como ele. Em janeiro de 2019, ele foi o único líder europeu que compareceu à cerimônia de posse do Bolsonaro, além do presidente de Portugal, que seguiu uma tradição. Nos anos seguintes, Hungria e Brasil estreitaram os laços, com visitas frequentes de autoridades. O então chanceler Ernesto Araújo, por exemplo, se encontrou pelo menos 2 vezes em 2019 com o húngaro Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores. Essa nova relação entre Brasil e Hungria começou no dia 1º de janeiro. Na verdade, começou antes, porque já estávamos trabalhando, sabíamos da grande afinidade de ideias, da grande afinidade de propósitos e de programas entre os dois governos, e estamos concretizando isso na prática. Em julho de 2022, poucos meses depois da ida do Bolsonaro à Hungria, foi a vez da então presidente Katalin Novák, aliada do Orbán, visitar o Brasil. Ela escreveu no Twitter que foi convidada porque o governo brasileiro estava acompanhando de perto as políticas públicas húngaras voltadas para a família. Naquele ano, o Orbán gravou um vídeo apoiando a reeleição do Bolsonaro. De nagyon kevés olyan kiemelkedő vezetőt láttam, mint az önök elnöke, Bolsonaro elnök úr. Ele disse que, apesar da esquerda e do globalismo, o aliado teve coragem de colocar o Brasil em primeiro lugar e Deus acima de tudo. Go Bolsonaro. Uma reportagem da Folha mostrou que o chanceler da Hungria chegou a oferecer ajuda para a reeleição do Bolsonaro durante uma reunião com a Cristiane Brito, que substituiu a Damares no ministério quando ela se candidatou ao Senado. Segundo o relatório da viagem, escrito pela Cristiane, o chanceler perguntou se tinha algo que o governo húngaro poderia fazer para ajudar. Não seria a primeira vez que o Orbán teria tentado dar uma forcinha para um amigo. Na campanha de 2022, a francesa Marine Le Pen, uma das principais figuras conservadoras da Europa, conseguiu um empréstimo de 10 milhões de euros com o banco húngaro MKB. Um dos acionistas desse banco é amigo de infância do Orbán e enriqueceu durante o governo dele. Segundo uma reportagem do Financial Times, pessoas do círculo interno do primeiro-ministro pediram que o banco liberasse o valor para Le Pen. Donald Trump foi outro líder que se aproximou do Orbán. Em 2019, em uma visita do húngaro à Casa Branca, o então presidente americano elogiou o trabalho do aliado e disse que, como ele, Orbán era um pouco polêmico. And Viktor Orbán has done a tremendous job in so many different ways. Probably, like me, a little bit controversial, but that's okay. O primeiro-ministro respondeu que estava muito feliz de estar ali e que queria discutir temas globais sobre os quais os dois países tinham afinidades, como a imigração ilegal, o terrorismo e a proteção às comunidades cristãs. Nas eleições húngaras de 2022, o Trump disse que apoiava totalmente o aliado. Alguns meses depois, na época da CPAC do Texas, ele recebeu Orbán no clube de golfe dele em Nova Jersey. Esse é o Rod Dreher, o escritor conservador que falou no começo do episódio. Ele diz que a ida do Orbán à conferência foi uma grande surpresa. Eu não acho que isso teria acontecido se o Tucker Carlson não tivesse vindo para a Hungria e transformado o Orbán numa espécie de estrela do rock entre os conservadores americanos. Carlson, que era âncora do canal de direita Fox News, apresentou o programa dele diretamente de Budapeste durante uma semana em agosto de 2021. Na época, ele filmava um especial chamado Hungria versus Soros, a luta pela civilização. O Carlson disse que foi para a Hungria para ver de perto se o que falavam sobre o Orbán nos Estados Unidos era verdade.
A propaganda que o Carlson fez do Orbán, inclusive elogiando o governo em uma palestra no Instituto Húngaro, de fato impulsionou a popularidade do primeiro-ministro entre os conservadores americanos. I was impressed personally by the response of your government to the 2015 migrant crisis. Nesse evento, o Carlson disse que ficou impressionado com a resposta húngara à crise migratória de 2015. Hungary stood alone, essentially, in saying, no thanks. O Dreher diz que o primeiro-ministro entendeu que, para essa disputa ideológica que os conservadores querem travar, as instituições mais importantes não são as políticas, mas as culturais, e que os americanos deveriam aprender com esse exemplo. Para ele, o setor privado dos Estados Unidos foi capturado pela esquerda progressista, e existe um desequilíbrio de poder. Ele fala que o único republicano que pode ter absorvido algo do Orbán é o governador da Flórida, Ron DeSantis. A crise entre a Disney e o político começou em 2022, quando a companhia criticou uma lei promovida por DeSantis que impede a abordagem de questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero nas escolas primárias da Flórida. Essa medida, chamada pela oposição de Don't Say Gay, foi aprovada um ano depois que uma lei muito parecida passou no parlamento húngaro. When DeSantis did that, I said that's straight Orbán. O Dreher não tem tanta confiança que as ideias do Orbán possam ser aplicadas nos Estados Unidos, a não ser que aconteça um colapso econômico. You can't just pull out Fidesz policies, plug them into America, but at least... Mas pelo menos isso faz você pensar. Como seria um governo conservador que se importa mais com a família do que com Wall Street? A cartilha do Orbán ainda não foi colocada em prática nos Estados Unidos, e talvez nunca seja. Mas, do jeito dele, Donald Trump abalou os pilares de uma democracia que até então era considerada muito resistente. No próximo episódio, eu te conto como isso aconteceu. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators. Eu sou Ana Luísa Albuquerque, responsável pela apresentação, roteiro, produção e reportagem do Autoritários. Se você gostou do episódio, avalie a gente e segue o podcast na sua plataforma favorita para não perder os próximos. A edição de som é do Rafael Conkle. A coordenação é da Magia Flores e do Daniel Castro. A produção no roteiro é do Vitor Lacombe e a supervisão dele é do Gustavo Simon. A identidade visual é da Catarina Pinhato. O episódio usou áudio da IRTV, C-SPAN, TV Globo, Vox News, Euronews, TV Brasil, CNN Portugal, Poder 360, Fox News, Band e NBC News. Na dublagem, você ouviu as vozes de Flávio Ferreira, Joelmir Tavares, Paula Soprana, Dani Avelar e Mauro Zafalon. Até semana que vem!